Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a citação ao Bolsonaro que foi servida a ele quando ele estava na UTI do hospital, né? Eu não preciso explicar para vocês o absurdo que é isso, evidentemente. Citação é um ato normal, é um ato esperado, todo mundo sabe o resultado da ação penal contra o Bolsonaro, que foi recebida a denúncia lá naquele primeiro julgamento. Então não tem nenhuma novidade, mas é sempre uma questão de estresse. E quando a pessoa está doente, você ter estresse é problemático. A pessoa está com a imunidade baixa, ele está na UTI por um motivo médico, não é porque ele quer estar lá na UTI, não, ele está lá por um motivo médico. Todo mundo sabe do histórico da facada do Bolsonaro, da operação que ele sofreu, de todo o histórico que tem nisso daí. Então é um absurdo essa intimação de doente. Além disso, por dois outros motivos. A lei proíbe a intimação de doente e a intimação poderia ter sido feita na figura do advogado dele. Se o Alexandre de Moraes está com tanta pressa, quer seguir esse negócio, ele poderia ter feito a citação pelo próprio advogado, não tem nada que impeça isso. Para que fazer esse showzinho de levar a intimação no quarto do Bolsonaro na UTI, né? Só tem uma explicação para isso, que é, mais uma vez, esse processo é um processo midiático. Não é um processo penal, não é um processo que visa fazer justiça ou que tem a ver com o direito. É um processo puramente midiático, né? A questão aqui era justamente colocar Bolsonaro numa situação de fragilidade ali e também, talvez, desviar um pouco a atenção das pessoas do escândalo do INSS, né? Ontem, vocês sabem, aliás, hoje também está acontecendo um escândalo enorme do INSS, com um monte de acusações gravíssimas contra o governo Lula, e daí eu acho que o Alexandre de Moraes quis fazer esse negócio aqui para fazer uma espécie de showzinho, para tentar desviar a atenção da galera. Olha só, não presta atenção no irmão do Lula que está roubando o dinheiro dos aposentados, não. Presta atenção no Bolsonaro sendo citado na UTI, coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui. Por que isso é ilegal? Por que isso é desnecessário? Por que foi uma crueldade sem tamanho? E por que isso, no final das contas, vai ser mais um capítulo daquilo que eu falo para vocês, mais um erro do Alexandre de Moraes, que vai acabar sendo cobrado dele mais adiante politicamente. Essa notícia foi sugerida por Nanografia de Anãos, ops quer dizer anões, Psi vem gato e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o advogado diz que a citação que Bolsonaro recebeu na UTI desrespeitou a lei. É um fato. Assim, olha só, primeira coisa, desrespeita o bom senso, né? Na esquerda está circulando que Bolsonaro foi para fazer a cirurgia porque está com medo da ação, que está fugindo da ação e coisa e tal, o que é uma besteira enorme. Todo mundo sabe o plano do Bolsonaro, que era fazer a coisa lá no Rio Grande do Norte. Ele passou mal mesmo, teve que fazer a operação mesmo, foi uma operação enorme, sim, todo mundo sabe disso, e depois não tem por que fugir desse tipo de coisa, porque no final das contas essa ação toda do STF contra ele está deixando claro a perseguição do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro, né? Enfim, não faria diferença nenhuma esse tipo de coisa. Ele próprio reclamou disso daqui porque é uma maldade realmente, né? Eu fico imaginando a pessoa aqui da oficial de justiça, que certamente deve ser uma esquerdista, que vai dizer que está cumprindo o papel dela. Não, estou apenas cumprindo ordens e coisa e tal, como diziam todos os soldados do Hitler na época lá, que estavam apenas cumprindo ordens, né? Enfim, um absurdo. O Bolsonaro pediu para compartilhar o vídeo dele, mostrando ela mostrando a citação para ele numa cama de UTI, né? Ah, mas ela tá usando máscara, que certamente para proteger a identidade dela, né? Evidentemente, a gente sabe disso. Um absurdo, de qualquer forma, tá numa UTI, porque não é só a questão de transmissão de germes, de transmissão de patógenos, é também a questão de estresse. Depois de uma cirurgia, você está debilitado, você está com problemas de saúde, né? Você não pode ter estresse. Isso aí, por mais que seja uma coisa esperada, é um estresse adicional que ele está passando por ali, né? Isso sem contar os outros absurdos todos. O Deltan Dallagnol lembrou muito bem que existe uma proibição expressa no Código de Processo Civil da citação de doentes. E muita gente pode falar assim, ah, mas isso daqui não é uma ação civil, é uma ação penal, né? Mas todo mundo sabe, todo advogado sabe que o Código de Processo Civil é subsidiário ao Código de Processo Penal, ou seja, coisas como citação e esse tipo de coisa não tem no Código Penal, exatamente porque já é tratada no Código Civil, e logo no início do Código Penal ele diz lá que o Código Civil é subsidiário. Então o que não tiver descrito, o que não for particular do Código de Processo Penal, serve para ser usado o Código de Processo Civil, e o caso da citação é um desses casos, né? Está aqui, ó, no Código de Processo Civil, artigo 244.
não se fará citação salvo para evitar o perecimento de direito. O que é o perecimento de direito? Ou seja, se a citação não for feita naquele momento, vai causar prescrição, decadência, vai causar alguma alteração no coisa. Não é o caso aqui. O julgamento acabou de acontecer com Bolsonaro, não tem nenhum risco de prescrição de nada. Aliás, esse processo contra o Bolsonaro é um processo extremamente rápido, está acontecendo tudo muito rápido, de forma anormal no que é o funcionamento normal da justiça, né? Mas então não há o risco de perecimento do direito. Então não se fará citação de quem estiver participando de culto religioso. Então se você estiver numa igreja, você não pode ser citado dentro da igreja que você está participando de um culto. De novo, a menos que seja uma coisa tipo assim, você tem que citar hoje, senão vai prescrever a coisa toda, né? De cônjuge ou companheiro de qualquer parente morto, consanguíneo e afim ou linha direta, colateral, segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Então se a pessoa está... morreu algum parente próximo, o marido, a mulher, algum parente próximo, em 7 dias não se fará a citação dessa pessoa. De noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Então, se você se casou, não vai receber uma citação nos 3 dias seguintes ao casamento. De novo, tudo isso daqui, a menos que seja para o perecimento de direitos, a menos que tenha um prazo específico ali, né? E o item 4, que é o item que interessa, de doente estando grave o seu estado. O Bolsonaro acabou de passar por uma cirurgia, está numa UTI, então certamente o estado dele é grave, então a citação nesse momento contraria a lei. Mais uma vez, é Código de Processo Civil, mas isso aqui vale também para o Código de Processo Penal. Não havia possibilidade de citar o Bolsonaro naquele momento. E nem precisa, sabe por quê? Porque se você for aqui no processo, no artigo 242, a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feito na pessoa do seu representante legal ou procurador do réu, do executado ou do interessado. O que quer dizer isso? Poderia citar o advogado do Bolsonaro. O advogado do Bolsonaro está cuidando desse processo todo para ele já tem advogado constituído nos autos, então o Alexandre de Moraes poderia ter citado o advogado dele aqui, olha só, o seu cliente está sendo intimado aqui que a ação dele foi aberta e coisa e tal. É uma mera formalidade, todo mundo já sabe que foi aberta a ação penal contra ele, a decisão foi tomada no STF na semana passada, a gente viu isso aqui, eu falei sobre isso, fiz vídeo sobre isso, então não é nenhuma novidade, não é algo que mude a situação. Então isso poderia ter sido feita a citação para o advogado dele sem nenhum problema nesse caso. Ou seja, a decisão de citar o cara pessoalmente dentro de uma UTI foi feita com um objetivo específico pelo Alexandre de Moraes. Qual que foi esse objetivo? Legal não foi, porque legalmente não precisava, porque o Bolsonaro tá doente, está desrespeitando a lei, e podia ter sido citado pelo advogado. Mais do que isso, como o Malafaia lembra aqui, ó, o Bolsonaro está na UTI, ele está tomando remédios que alteram o quadro mental. Então, mesmo que essa citação tenha sido feita ali pelo Bolsonaro, ele pode contestar essa citação depois e dizer, olha só, eu estava numa UTI tomando remédios, então eu assinei alguma coisa? É inválido isso daí que eu assinei porque eu estava tomando remédios. Então, é uma besteira que todo mundo sabe que isso daí é totalmente inválido, esse ato de citação dele na UTI, né? Então, por que o Xandão fez isso? O Xandão é iniciante nesse negócio do direito, ele não sabe nada de direito, ele errou e coisa e tal? Não tem nada disso. É porque o Xandão, todo esse processo contra o Bolsonaro, esse processo do entre aspas, golpe do Bolsonaro, é uma propaganda de marketing, é uma propaganda pura, não tem nada a ver com a justiça, com direito. Então, esse ato aqui, como tantos outros atos, como praticamente todos os atos nesse processo, tem o objetivo do marketing, de mostrar um Bolsonaro fragilizado, para tentar mostrar que ele está frágil, que ele não tem como fugir da justiça do Xandão e não sei o que lá. E também, é lógico, lembrando a todos, como teve o caso do INSS do Lula ontem, né, ficou claro para todo mundo que o Lula voltou com toda a roubalheira dele, está roubando aposentados do INSS, né, para ajudar o irmão dele lá no sindicato do irmão dele. Então, evidentemente que isso daí foi uma maneira do Alexandre de Moraes de criar uma distração, criar um problema e coisa e tal, né? Mais uma vez, um absurdo completo isso daqui, mas não tenho dúvida, tá? Essa citação é totalmente inválida do ponto de vista legal, mas isso não vai mudar nada porque o Xandão podia ter citado o advogado dele, não precisava ter submetido o Bolsonaro a esse constrangimento. É mais um showzinho de horrores do Xandão nesse processo aqui com o objetivo puramente de propaganda e marketing. Muito triste isso, mas vai só se somar aos muitos erros que o Xandão já vem cometendo nessa história. E a gente vai falar sobre o caso do INSS em outro vídeo.